Boa noite, meus caros amigos e amigas. Boa noite, família abençoada. Paz e bem, dia 18 de novembro, terça-feira. O Evangelho está em São Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. E vamos juntos chamar o Espírito Santo, o Espírito da Verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, do teu Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tinha Jesus entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Meus amados, podemos ver aqui que Zaqueu já estava muito tocado, pelo Espírito Santo, tocado. Então, ele é o primeiro a tomar atitude. E é o que Jesus vem trazendo nesse evangelho. Nós temos que ser os primeiros a tomar atitude de ir ao encontro de Jesus. Se você não está conseguindo, meu amado e minha amada, veja qual é o impeditivo. Eu não tenho como lhe mostrar, mas veja qual é o impeditivo. É um pecado, qual é aquilo? É amizade? Você está assistindo muito a sério? O que está te impedindo de encontrar Jesus? Faça uma anamnese da sua vida. Então, vem mostrar para nós que nós temos que ser os primeiros a tomar iniciativa. Zaqueu era muito rico, Procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão. Aqui o impeditivo de Zaqueu foi o quê? A multidão e a sua baixa estatura, Continuando. Então ele correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Olha só, Ele subiu numa figueira. Ele se esforçou. Além de tomar a iniciativa, Tomou a iniciativa, havia um impedimento quando ele tomou a iniciativa. Qual era? A multidão e sua baixa estatura, Aí logo depois, terceiro, qual é aqui? Então correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus. Ele se esforçou. Olha o esforço que ele teve. Ele subiu numa figueira, Então correu à frente, subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, porque Jesus já estava vendo tudo isso, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Todo mundo ficou sem entender, porque Jesus já tinha visto do Zaqueu, Assim como ele já tinha visto aquele, quem lembra da história do que seguia ele, O que era arquiteto, quem era Natanael, Que Natanael, debaixo da figueira, pediu para ver Jesus, E Jesus, quando viu Natanael, falou, e ele caiu aos pés de Jesus e começou a seguir Jesus, Então, comparando essas duas passagens, nós podemos ver que é parecido, Jesus está nos mostrando, aqui. Amém? Olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa, recebeu Jesus com alegria. Como é que você recebe Jesus? Pare, se pergunte.
Nós temos que estar o tempo todo para Jesus alegre. Eu me esforço todos os dias para ficar alegre. Além de ser uma pessoa que gosta de murmurar um pouquinho, estou parando com isso, porque eu trabalho fortemente junto com Jesus e Ele já me curou, porque olha, eu nem me lembro mais quando eu murmurei. Vamos lá. Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão, né? Ele foi hospedar-se na casa de um pecador, né? E Zaqueu disse para o Senhor: Senhor, eu te dou metade dos meus bens para que nós entreguemos para os pobres. Se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Meu amado, o que você tira de especial? Eu tirei na parte dos impeditivos. Qual é o impeditivo que está te tirando de Jesus? Qual é o pecado? Qual é a amizade? Qual é a série que tu está assistindo que está te deixando disperso da palavra de Deus? Está te deixando naquele domingo preguiçoso, tu tá ali assistindo a série e quando chega na hora da missa, tu não queres ir para a missa, né? Tire esses impedimentos, se esforce para ver Jesus, para ir até Jesus, se esforce. Quando a gente se esforça, como Zaqueu aqui na passagem, para tirar os impedimentos, para ir até Jesus, é muito bom, né? A gente vê o quanto Jesus se importa com nós, né? Então Zaqueu era rico por práticas ilícitas, né? Desonestas, escusas, mas eu lhe pergunto, se você se esforçar, meu amado, se você se esforçar para ir até Jesus, conhecer Jesus, Ele vai tomar a iniciativa e vai até você. E vai entrar na tua casa. Vai entrar também no teu coração. A sua vida. Ele vai invadir tudo. Ele vai te transformar num Tiago novo. Numa Ellen nova. Numa Thaís nova. Numa Geise nova. Num João novo. E assim por diante, né? A transformação de Jesus, ela só vai entrar se realmente tu tomar a iniciativa. E para ter essa iniciativa, você tem que tirar os impedimentos, né? Aí você vai ter essa iniciativa. Então, olhemos para o nosso coração, né? E vejamos o que está te impedindo. Amém? Porque nós precisamos nos esforçar para ir ao encontro do Senhor, né? Isso mostra-se, meus amados, que a conversão não é só palavras, tem a ver com mudança de comportamento, né? Quantos de nós precisamos mudar os nossos comportamentos? Isso a gente está o tempo todo olhando, né? Temos que estar o tempo todo vigiando o nosso comportamento. Tempo todo. E é por isso que Jesus nos dá a opção, né? Nos dá a opção. Ele diz assim, nós temos que ser fruto visível. Como? Temos que ter ação e reparação. Ou seja, qual é a ação aqui? Né? Zaqueu, como ele agiu? Qual foi a ação dele? Ele devolveu os bens aos pobres. E depois ele reparou, devolveu 4 vezes mais.
Para nós mostrarmos frutos visíveis, precisamos mostrar a ação. E Jesus deu para nós uma que todo mundo às vezes não liga: o confessionário. Meu irmão. A confissão é uma coisa que é libertadora. Segundo, podemos fazer o rosário, né? Tem gente que não gosta, eu amo o rosário, né? E quando Nossa Senhora de Fátima apareceu lá em Fátima, foi o que ela disse, né? Fazer o rosário, né? Então, o rosário ele faz parte, ele veio para compor, né, a ação, né? Veio compor. Visitar o Santíssimo também. Muita gente não tem um hábito de visitar o Santíssimo, mas nós precisamos ir ao encontro do Senhor. Ele está lá todo dia, dá até pena. Olha só, estou tendo pena de Jesus, vou dar um coque em mim mesmo. Não, ele está lá o tempo todo sozinho. Triste. Tu tens tempo para tantas outras coisas. Eu o tempo todo estou me esforçando. Tem vezes que eu paro de ir, quando eu vejo doido, tu não está indo visitar o papai, né? Hoje voltei aí, né? Graças a Deus. Porque o inimigo, tu vai dando brecha, o inimigo entra, ele te desgoverna. E é sempre assim, é uma batalha eterna. Uma hora ele tem que cansar. Meu irmão, tu é doido. Então, meus amados, é pedir perdão a quem te magoou, né? Eu tenho essa coisa em mim, sabe? Essa ação eu tenho. Eu vou ao confessionário, eu faço rosário, acordo de madrugada para fazer rosário, visito o Santíssimo, sabe? Eu dou meu jeito para ir ao encontro de Jesus. Não é brincadeira, não. Não estou dizendo que eu sou melhor que ninguém assim, mas eu dou meu jeito. Mas eu não sou um cara assim, não, como todo mundo acha aqui. Eu estou aqui porque eu creio fortemente que foi uma missão dada por Deus e eu levo a sério o que eu faço aqui. Amém? Então, meus amados, é isso. E o segundo é a reparação, né? Pecado grave. Você tem pecado grave? Tem que reparar, né? Faça um jejum. Eu não consigo fazer jejum. Mano, eu fico até às 6 horas. Consigo fazer, ficar na creme crack, né? Mas é o que eu consigo dar neste momento. Eu creio que eu vou chegar naquele jejum bacana. Mas agora, né? Mas o que? A reparação é de um pecado grave. Você pode fazer um jejum, né, em reparação a este pecado grave. Falou mal de alguém? Quem é que nunca falou mal de alguém aí? Falou mal de alguém? Não fala de mim, hein? Tente catar as penas, sabe? Porque quando você fala mal de alguém, é como você pegar um frango e vai depenando você até o caminho da tua casa. E depois tu quer voltar atrás para achar as penas, tu não vai achar, já voou, fofoca, já tá todo mundo sabendo. Então pense bem antes de falar mal de alguém. Eu já fui assim. Eu gostava de um disse que não me disse, hoje eu parei. Mas sabe como eu parei? Eu não tenho mais amizade, mano. Não tenho mais amizade. Eu tenho algumas pessoas que gostam de mim, eu considero minhas amigas, né? Mas parei. Eu não quero mais jogar pena. Que eu sei que é um pecado grave. E então é uma reparação que nós temos que ter. Roubou alguém? Devolva. Devolva. Ah, eu tenho vergonha de devolver para essa pessoa. Devolva para outra pessoa em reparação. Amém? Que o Senhor nos abençoe, nos guarde. E no final cantando: entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faça um milagre em mim. Frutos visíveis de conversão tem que ter
ação e reparação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.